A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vim trazer uma palavra para nossos corações de novo. Espero que seja o endereço certo essa palavra e que ela venha lhe ajudar de alguma forma para o seu dia se tornar mais leve e melhor, porque é o que buscamos todos os dias, não é mesmo? Hoje ela se encontra em Lamentações, no capítulo 1. O versículo eu vou ler o 11 para você, 11 e 12, que vai dizer assim: todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas, a troco de mantimento, para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Amém, gente? Então, aqui era uma passagem, né, como sempre, de Jerusalém. Deus, irado, trazia assolações, né, à cidade, assim como ele trazia bênçãos, assim como ele protegia. Ele também se irava às vezes porque o povo, com sua rebeldia, o povo fazia tudo errado. O povo desobedecia, não andava nos caminhos que ele queria que andasse. Então aqui Jeremias falava da cidade de Jerusalém destruída, desolada. Então aqui Deus comparava como uma mulher, né? Como uma mulher que estava bem, daqui a pouco fez tudo errado. Aqui diz, ó, como aquela que antes populosa, ora se achava solitária. Aquela que outrora foi princesa, tornou-se escrava. Aqui isso retratava como estava a cidade naquele momento se sentindo. E a cidade, aqui o que acontecia? Eles trocavam suas coisas mais estimadas por mantimentos, para não passarem fome. Então, assim, essa mensagem aqui está querendo nos dizer que muitas vezes você aí pode estar também passando por essa desolação no momento. Você talvez esteja aí vendendo alguma coisa, com medo de passar trabalho, de não ter os seus mantimentos, suas coisas, você acaba vendendo suas coisas que você custou muito para ter. Aí você se vê num momento de tamanho desespero que você acaba também vendendo suas coisas para pagar suas dívidas, muitas vezes para comer também. E então isso é muito triste para nós. Nós estamos seguindo Jesus, a gente quer que as coisas melhorem, que as coisas tenham outro rumo, né? Então nós acabamos atrasando, atrapalhando, tudo nós atrapalhamos com nossa desobediência. Porque aqui, como nós somos o povo de Deus, assim como Jerusalém era o povo de Deus, né? Só que o que ela fazia? Ela acabava indo para o caminho que Deus não queria que fosse.
Então Deus tirava toda aquela proteção. E não só tirava, como dependendo do que eles faziam, Deus acabava também castigando. Castigava com fome, castigava com morte, castigava com o povo ia para cativeiros. Então, assim, Deus descia a mão porque eram pecados muito horríveis, que Deus ficava levando, até que abusava. E assim também pode ser conosco, isso também pode acontecer. Então, o que nós devemos prestar atenção? Que nós devemos ser obedientes a Deus para nós mantermos nossa proteção, a proteção que Ele nos dá. A proteção que todos os dias nós oramos, pedimos, Ele nos protege. Só que você deve confiar na provisão dEle e não vender suas coisas, não se desfazer das suas coisas. Peça perdão, implore o seu perdão humildemente, peça perdão de coração e peça que Deus volte a lhe proteger, a prover o que você necessita. Não perca a proteção de Deus, procure não perdê-la. Nós temos essa mania que nós fazemos uma coisinha aqui, uma coisinha ali, achando que Deus perdoa, todo dia nós pedimos perdão, Deus perdoa, e nós vamos abusando, até que daqui a pouco Deus se ira totalmente, não nos perdoa mais. Que nem o povo que, não que ele não perdoe mais, porque com tudo que esse povo fazia de horrível, Deus perdoava. Depois Deus voltava de novo, tudo de novo de bom para eles, sempre Deus fez isso. Então Deus dava, porém eles passavam por todo aquele período de desolação, da ira, provando a ira de Deus. Coisas muito ruins aconteciam, até que Deus resolvia de novo dar outra chance. E não é diferente conosco isso também. Nós devemos cuidar muito nossos erros, nós voltarmos atrás com nossa palavra. Isso pode estar acontecendo aí com você, comigo também acontece, não é diferente. E nós sentimos um peso tão grande, é um peso assim tão desolador, além do peso de ter errado na desobediência, ainda vem aquele temor, nós temos temor a Deus, temos que ter. E é esse temor que nos faz passar provas. Porque enquanto não nos sentimos livre daquilo que a gente fez errado, porque nós mesmos nos condenamos. Deus, Ele pode lhe perdoar, mas você não se perdoa. Você fica se condenando, você fica com a consciência pesada, porque você quebrou um trato, você quebrou uma aliança que você faz com Deus. Então você tem que pedir perdão e você sabe que Deus é misericordioso, que Ele vai lhe perdoar sim. Porém você não se perdoa. E aquilo ali leva um tempo, e aquilo ali atrasa o seu andamento espiritual. Porque agora você vai ter que se perdoar também. Porque você fica todo com a consciência pesada pelo erro que você cometeu. Então nós temos que saber disso, que a gente erra, a gente pede perdão a Deus, Deus tem piedade, nos perdoa, mas nós ficamos com aquela culpa ali, que a gente sabe que errou, né? A gente sabe que errou,
Aí a gente fica naquela, será que Deus perdoou? Será que não? Será que Deus agora vai parar de me ajudar? O que será que vai acontecer comigo agora? Porque nós sabemos e conhecemos o nosso Deus. Pela palavra, nós conhecemos nosso Deus. Sabemos que é um Deus que nos ama demais, mas sabemos também que Ele é um Deus, que Ele é um Pai que disciplina o filho quando faz coisas erradas. E nada passa desapercebido aos olhos dele. Nada. Por mais que achamos que aquilo ali pode não ser nada, que aquilo ali é coisa pequena, mas no fundo, a gente conhecendo a palavra, a gente sabe que é errado. E quando a gente sabe que é errado e fez, nós ficamos com aquele medo, sabe assim, vou dar um exemplo para você aqui. Quando eu era pequena, a minha mãe era muito brava, ela que passava o laço em nós. E a gente ficava com esse medo. O mesmo medo que a gente sente de Deus é o medo que eu senti da minha mãe. Porque assim a gente faz uma coisa errada, a gente sabe, a mãe vai descobrir e eu vou tomar um laço. E você fica com aquele medo ali. Talvez ela nem esteja com intenção de dar o laço. Mas você sabe que errou, você sabe que se ela souber aquilo ali, você merece um laço. Então, com Deus é a mesma coisa. Nós erramos e ficamos com aquele medo. Que será que vamos? Será que Deus vai nos castigar? Será que Deus nos perdoou? E a gente fica com aquela agonia, né? Então, é a mesma agonia aqui que a gente lê aqui nessa palavra. E você deve estar sentindo aí, deve ter feito algum erro. Então, o que nós temos que fazer é o quê? Confiar no perdão divino do nosso Deus. Confiar que Jesus está nos segurando todos os dias, está nos ajudando a cada tombo que a gente leva. Jesus nos estende a mão, nos continua, Ele quer que a gente continue. Tudo que Ele quer é que você não desista, que você não pare, que você continue. Mesmo você tropeçando, mesmo você errando, Ele está na sua frente, Ele está ali tirando os espinhos, tirando as pedras, para você não tropeçar. Mas se você tropeçar, quando você for cair, você estende a mão, grita por socorro. Grita por socorro que Ele vai lhe socorrer. Ele não vai deixar você cair. Ele não vai deixar você desistir da caminhada. Confie nisso, creia nisso. E sinta seu coração em paz. Se você se arrependeu, se você pedir perdão, sinta paz no seu coração para você poder seguir em frente. Não parar. Nunca parar. Siga em frente. Amém? Não pare, siga em frente. E sempre tenha na sua mente que Deus, Ele é sim misericordioso, que Ele lhe perdoou. E agora só depende de você se perdoar também. E fazer como Jesus lhe ensinou. Vá e não peques mais. Por isso, todos os dias nós temos que pensar naquele dia, tentar vencer um dia de cada vez. Um dia de cada vez é muito difícil. Tudo que nós achamos que é normal e a gente acaba errando é muito difícil para nós. Mas nós temos que todo dia tentar. Todos os dias você tem que tentar e nunca desistir. Nunca voltar atrás e nunca parar. Amém? Então, se essa mensagem ajudou, inscreva no canal, deixa um joinha, compartilhe. Tenha um ótimo dia, na paz do Senhor Jesus. Não deixe que nada lhe tire a paz. Confie no perdão de Deus e siga em frente. Amém? Glória a Deus.